Pessoal, começando aqui a nossa parte da aula tratando de 1 Pedro, vamos ver aquelas informações básicas que é sempre importante olharmos quando vemos um texto bíblico. Vamos ver a questão da autoria, dos destinatários e qual era o propósito também do escritor desta carta. Para isso, vamos ver aqui o primeiro versículo da carta de 1 Pedro, onde é dito o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Veja que o autor já fica claro para nós quem que é Pedro. Qual Pedro? O apóstolo de Jesus. Pedro agora, já numa idade avançada, um líder da igreja, está escrevendo para um grupo de igrejas. E quando a gente pega estas regiões que Pedro cita aí, estas regiões são regiões da Ásia Menor. E por que Pedro vê a necessidade de escrever para estas igrejas? Para isso, a gente precisa entender um pouco do contexto da época e assim entender o propósito do apóstolo ao escrever esta epístola. Esta carta, gente, foi escrita em um momento onde a igreja começava a passar por dias extremamente difíceis. A perseguição à igreja crescia cada vez mais. Pouco tempo antes de Pedro escrever esta carta, um imperador extremamente cruel havia assentado no trono de Roma. O nome desse imperador, Nero. E historiadores dizem que este imperador fez com que a perseguição aos cristãos se acentuasse cada vez mais, ao ponto de que crentes, filhos de Deus, nossos irmãos, eram queimados vivos pelas ruas de Roma, como se fossem lamparinas. Era ateado óleo neles e então jogado fogo. Fora isso, foi Nero que promulgou a morte de Paulo. Foi nesse período que a gente tem, então, Paulo sendo decapitado. Este que era o grande líder da igreja. E estas igrejas da Ásia Menor começam a ouvir estas notícias. Só um detalhe, se você prestar atenção, o ministério de Paulo foi muito ali. Inclusive, ele cita a Galácia, né? Região ali dos Gálatas. Eles ouvem a situação de Paulo. Fora isso, eles já começam também a sentir a perseguição na pele. Pressões sociais começam a estourar por todo o território e a perseguição fica feia por ali. É nesse contexto que Pedro escreve. Os irmãos estão passando por um tremendo sofrimento. Um sofrimento cuja causa era simplesmente porque eles seguiam o Evangelho e criam em Jesus Cristo. Pedro, então, precisa cuidar destas igrejas, encorajar elas e tratar acerca deste assunto do sofrimento. Visto essas informações básicas, vamos então para a estrutura da carta. Primeiramente, a gente tem a saudação inicial, na qual já lemos, onde é apresentado o autor, onde é apresentado também os destinatários. E Pedro começa então a escrever esta epístola para estes irmãos que estão vivendo em meio ao sofrimento, falando sobre um assunto extremamente importante para eles, que é a questão da segurança, da salvação do crente. Vamos ver aqui os 3 primeiros versículos desta parte, 1 Pedro 1, do 3 ao 6. Veja o que Pedro escreve a estes irmãos.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Veja que Pedro, começa a falar com estes irmãos que estão passando sobre o vale do sofrimento, enfatizando duas coisas para eles. Uma primeira coisa que ele enfatiza é o fato de que eles são guardados pelo poder de Deus. Há um Senhor que está se atentando a eles, em meio às lágrimas, em meio ao sofrer. Há um Deus que guarda a fé do seu povo, que está atento para com o seu povo. Eles precisam saber disso, e Pedro enfatiza isso. Além disso, Pedro também enfatiza algo que todo aquele que sofre precisa recordar, que é a salvação futura, a eternidade reservada para o povo de Deus. Veja que ele vai dizer que essa herança não pode ser destruída, não pode ser manchada. É algo que está reservado para o povo do Senhor, que embora passe por vales aqui, sejam contritados nesse tempo por diversas aflições, eles podem ter certeza que há sim uma herança futura, reservada, uma eternidade com o seu Senhor. Veja que Pedro adota aqui um tom extremamente pastoral, de cuidado. É como se Pedro quisesse primeiramente exaltar a Deus diante deles, o Deus que cuida dos crentes, e também quisesse passar as ataduras nas ovelhas que estão machucadas, que estão sofridas. Depois de falar sobre isso, Pedro fala sobre as implicações da salvação. Em meio às pressões da perseguição, aqueles irmãos poderiam ceder a certas coisas, poderiam abrir mão de alguns princípios, porém Pedro, ele faz questão de falar, irmãos, esta salvação traz implicações para a nossa maneira de viver neste tempo. O Evangelho é uma mensagem, sim, que nos entrega a boa nova da salvação, mas que molda toda a nossa vida. E ele vai trazer algumas implicações. Primeiramente, ele vai enfatizar a questão da santidade pessoal, regada de temor ao Senhor. É esperado deste que agora experimenta a salvação, que ele busque viver de maneira que glorifique ao seu Senhor. Sob a luz do Evangelho, a gente conhece o Senhor que é santo, que é justo, que odeia o pecado. E queremos agora, então, viver de maneira que glorifique a este Senhor. Então partimos, obviamente, na dependência do Senhor, em uma jornada de buscar a santidade, a piedade. O apóstolo vai chamar estes crentes a não viver conforme as paixões que anteriormente eles viviam. Mas o apóstolo vai falar que assim como é santo aquele que os chamou, que eles também deveriam ser santos. Outra implicação que Pedro traz aqui é a questão do amor para um com o outro. O crente, aquele que experimenta da salvação, ele é reconciliado com Deus. E agora vive uma relação de amor para com o Senhor. Mas não só isso. O Evangelho também nos reconcilia com o próximo. E nos chama a uma relação de amor para com o outro.
Veja o que diz 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. O apóstolo vai dizer o seguinte, gente. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Este é o chamado, uma das implicações do crente neste tempo. Amar um ao outro. Um amor que se estende, sim, aos meus irmãos, se estendem. Mas olhando para as palavras de Jesus, se estendem até para os nossos inimigos. Para com aqueles que nos odeiam. O amor é uma marca tão significativa na vida do crente, que o apóstolo João, em 1 João 4,8, vai chegar a dizer que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então a salvação implica na vida, na prática deste amor fraternal. Além disso, ele vai destacar que outra implicação é fazer parte do povo de Deus. Experimentamos do conhecer do Evangelho, o agir do Espírito Santo na nossa vida. E não somos, então, chamados a viver como indivíduos isolados a vida da fé. Mas não. A Bíblia sempre enfatiza que agora somos incluídos em um povo, em uma família. Somos agora parte deste reino de Deus, o qual compartilhamos a nossa vida com os nossos irmãos. Em 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, um dos textos mais conhecidos desta epístola, Pedro vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja como Pedro termina: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Então a salvação implica nisso, agora sou parte deste grande povo. Além disso, outra implicação é a questão de uma postura exemplar em meio aos meus relacionamentos. O salvo agora testemunha do Senhor e deve dar bom testemunho dele em meio à sociedade. Veja o que diz 1 Pedro 2, do 11 ao 12. Pedro vai dizer: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar em meio aos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, ou seja, quando eles perseguirem vocês, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que ele chama então os crentes para dar este bom testemunho em meio ao mundo. Apresentem a boa obra que o Senhor tem realizado em suas vidas em meio ao mundo. Pedro vai aplicar isto em várias esferas dos relacionamentos humanos. Ele vai aplicar isso no relacionamento do crente com os governantes, como que nós nos relacionamos com os governos constituídos. Vai também falar disso na relação servo-senhor, relações trabalhistas. Vai aplicar este mesmo princípio ao relacionamento marido e mulher, as esferas do relacionamento. Em todas estas esferas devemos buscar o quê? Dar bom testemunho do Senhor. Agir de maneira coerente com a vontade do Deus que nos salvou. Após falar sobre a implicação, então, da salvação, o chamar a viver todas estas realidades, apesar da triste realidade que viviam, Pedro, então, vai tratar especificamente do tema
que assombrava tanto aqueles irmãos, que é a questão do sofrimento dos crentes. No próximo trecho, ele vai falar sobre isso, e a gente viu na contextualização, aqueles irmãos estavam passando por grandes tribulações. As notícias não eram boas. Seus irmãos, os filhos de Deus, estavam sendo mortos, perseguidos. O líder que plantou muitas daquelas comunidades e edificou elas está lá, preso, depois decapitado. E eles sofrendo pressão. E nisso, Pedro vai falar o seguinte, gostaria de convidar que os irmãos abram em 1 Pedro 4, do 12 ao 16, onde Pedro vai tentar trazer, então, uma boa palavra para aqueles irmãos. E é interessante demais a maneira como Pedro trata do assunto. Em 1 Pedro 4, do 12 ao 16, ele vai dizer: amados, não estranhem o fogo que surge em meio a vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Gente, veja a resposta de Pedro aqui. É uma resposta que, inclusive, foge do comum. Foge do que a gente pensaria que ele poderia falar. Pedro não vai pelo caminho de que, olha, Deus vai resolver tudo isso, isso vai passar, isso vai acabar. Não, Pedro vai por outro caminho e faz o convite para eles se alegrarem, para que eles encontrem alegria em meio ao choro, alegria em meio ao sofrimento. Vai convidar eles a louvarem a Deus. E por que Pedro diz que eles deveriam se alegrar e deveriam louvar a Deus? Porque quando eles eram perseguidos pelo Evangelho, quando eles, não de maneira justa, mas injusta, era perseguido, nada mais, nada menos, estava acontecendo com eles, do que eles se assemelhando ao seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Porque seguimos a um Salvador que foi justo, santo em todas as coisas, e que sendo santo, sendo justo, foi maltratado, foi insultado, foi perseguido. Então, quando eles passavam por tudo isso, eles estavam no caminho desta imitação do seu Mestre. E eles deviam encontrar alegria nisso. Inclusive, gente, isto foi o que consolou o coração de muitos cristãos no passado. Muitos mártires iam com alegria, louvando a Deus pelo privilégio de receber a coroa do martírio, porque eles, quando iam ali ser martirizados, mortos pela fé, eles sabiam, este foi o caminho do meu Senhor, e Deus está me concedendo o privilégio de imitá-lo até nisso. Isso foi consolo para muitos cristãos, e é uma boa resposta para o sofrimento. Além disso, nesse trecho há também uma ênfase de que o próprio Deus está aperfeiçoando, forjando, fortalecendo, fundamentando o seu povo em meio àquela situação. O sofrimento também é o momento onde Deus forja um povo, forma um povo,
cria maturidade em seu povo. Por fim, chegamos então à saudação final. Eu gostaria de ler aqui 1 Pedro 5, 12 e 13. A parte A do versículo 13, onde Pedro despede daquelas igrejas dizendo: por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. Paremos aqui. Pedro termina então os convidando, os alertando que falando acerca da graça genuína de Deus, que aquilo que ele havia apresentado era o Evangelho, era a graça do Senhor, chama eles a continuarem firmes em meio à perseguição. Mas algo que eu acho extremamente maravilhoso, é muito bonito desta carta, é esse pequeno trecho do versículo 13, onde ele diz: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. Gente, Babilônia aqui era o termo pelo qual os cristãos na época se referiam a Roma. Porque Roma estava passando por uma situação tão catastrófica, paganismo crescendo, pessoas morrendo, crentes sendo perseguidos, que quando eles iam se referir, eles usavam este termo, apontando para a Babilônia do Antigo Testamento. E Pedro, quando refere isso aqui, Pedro que neste momento estava em Roma, ele está dizendo à igreja, meus irmãos, aos quais vocês estão ouvindo as notícias, essa igreja que está passando por severa tribulação, eles têm conhecimento das angústias que vocês estão vivendo. Eles sabem do sofrimento que vocês estão vivendo. E o que eles estão fazendo neste momento? Mandando esta saudação. Estamos juntos, nós sabemos, nós somos um povo. Isso é o suprassumo do corpo de Cristo, gente. Isso são igrejas que olham uma para a outra, que conhecem o sofrimento da outra e que chora junto, que intercede uma pela outra, que se preocupa. Isso é maravilhoso. Aqueles irmãos da região da Galácia estão recebendo aqui um abraço, um consolo da igreja que mais sofria naquele período. Nós estamos juntos com vocês. Não estamos só preocupados conosco, mas com todo o corpo de Cristo. Desta maneira, encerra essa carta, que é uma carta que nos ajuda a lidar com questões difíceis. Carta que pode nos ajudar nos dias de dores também, nos dias de sofrimento. Uma carta que exalta a Deus, nos chama a perseverar na fé e encontrar alegria, louvor em meio ao vale sombrio. Encorajo os irmãos a lerem em suas casas esta epístola. Vamos agora para a carta de 2 Pedro. Vamos abrir ali na introdução, na saudação inicial, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo também 1. 2 Pedro 1, 1. O texto bíblico vai dizer o seguinte, gente. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Aqui temos novamente, claramente para nós, quem é o autor. Autor Pedro, servo, apóstolo do Senhor. Mas veja que agora não é tão claro para a gente para quem ele escreveu. Ele só vai referir ali que são estes que obtiveram fé em Jesus Cristo, crentes. A gente não tem como precisar muito bem quem são os destinatários. Uma coisa que talvez a gente possa inferir é que eram comunidades de maioria judaica que foi para o cristianismo. Porque Pedro vai usar bastante referência ao Antigo Testamento, mas realmente não temos como precisar o público, né? Mas isso não vai atrapalhar a gente na interpretação. Uma coisa importante da gente saber é o propósito desta carta. Esta segunda epístola de Pedro. Qual é o propósito dela? Se a primeira epístola falava sobre o sofrimento, um problema externo que abalava aquelas igrejas da região da Ásia Menor, as perseguições que cresciam, o olhar da segunda epístola de Pedro é para dentro da igreja. O problema já não é mais externo, mas é interno. É o problema de falsos mestres que adentravam a igreja com os seus maus ensinos, com o mau conhecimento. A grande realidade é que a igreja crescia, tinha mais fiéis. Cada vez mais, pela graça do Senhor, pela obra de Deus, mais pessoas conheciam a Jesus. E isso despertava o olhar o quê? De pessoas gananciosas. Despertava o olhar dos lobos, dos falsos mestres. E eles, então, adentravam em meio a esta comunidade, trazendo, então, seus falsos ensinos. O chamado de Pedro aqui é para que eles permaneçam na doutrina, no ensino apostólico. Além disso, que eles rejeitem, então, as fábulas, os falsos ensinos que aqueles homens falavam. E ele também alertava, o juízo virá sobre estes homens. Eles não passarão impunes. Passando para a estrutura, saudação inicial já vimos. Pedro vai começar o corpo do texto, fazendo a eles um apelo. Um apelo para que eles busquem o crescimento na fé e na doutrina apostólica. Veja que antes de tratar do ensino destes falsos mestres, de falar sobre eles, Pedro vai convocar eles a viver o caminho da fé. Que caminho é esse, gente? É o caminho daquele que conhece sobre Jesus, mas logo ele conhece ali as ideias iniciais do Evangelho, mas ele vai se aprofundando, e ele vive uma carreira de crescimento. É desse jeito que somos chamados a viver. Estamos ali com a classe de novos membros, de batizandos, começando hoje. A ideia é que ali eles recebam os ensinos iniciais, mas que desta caminhada, então, eles continuem aprendendo mais da palavra de Deus e sendo edificados na verdade. E é isto que Pedro vai chamar eles a viver. Veja o que diz 2 Pedro, versículo 1, do 5 ao 7. Pedro vai dizer o seguinte, neste ponto. Por causa disso, o que é disso, gente? Ele havia falado que Deus concede poder, capacidade para todas as coisas aos crentes, ou seja, tudo isso é debaixo do poder de Deus. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Veja que ele vai elencando então essas características. Olha, vá buscando cada vez mais estas coisas. Prossigam nesta peregrinação de crescimento,
Porém, Pedro faz questão de enfatizar a eles que não era em qualquer conhecimento que eles deveriam fundamentar este crescimento. Eles deveriam buscar o conhecimento que era ensinado pelos apóstolos do Senhor. Inclusive, ele vai apresentar por que os ensinos dos apóstolos eram superiores. No versículo 16 do capítulo 1, Pedro vai dizer o seguinte, nesta carta: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Por que que o ensino dos apóstolos, aquilo que hoje, inclusive, temos compilado na nossa Escritura, no Novo Testamento, é confiável? Porque estes homens andaram com Jesus. Eles viram a Jesus. Eles ouviram dos próprios lábios de Jesus os bons ensinos. Eles viram o poder de Cristo. Eles viram os milagres. Eles viram Cristo ressurreto. Por isso, eles são testemunhas fidedignas para falar acerca da verdadeira fé. E é isto, então, que estes irmãos, que eram assolados por falsos mestres, deveriam buscar. Pedro também vai reforçar a inspiração divina. Ele vai dizer que nenhuma profecia das Escrituras era falada por pura elucidação de algum homem, mas ele vai dizer que eram homens santos, falando da parte de Deus. Não era fruto da vontade humana. Obviamente, olhando para o contexto da carta, Pedro está se referindo aos escritos do Antigo Testamento, que eles tinham compilado até aí, que eles faziam uso ali. Mas há uma coisa, aqueles falsos mestres, eles muitas vezes rejeitavam certas partes do ensino. Eles deixavam de lado certas partes do ensino. Porque vamos ver que eles contrariavam em muito a vontade de Deus. Mas ele ressalta a inspiração divina porque o ensino apostólico reconhece a autoridade dos escritos de Deus, desde lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E tudo nas Escrituras, então, está bem encaixado. Nós não rejeitamos nada, tudo é Deus falando com o seu povo. Depois disso, desta introdução, que ele chama eles à fé genuína, ao crescimento na fé genuína, o apóstolo começa a tratar do problema dos falsos mestres. E gostaria de pedir que os irmãos abrissem 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Pedro vai dizer o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pessoal, faço aqui algumas observações desse trecho. Veja que Pedro, ele aponta para a realidade dos falsos profetas do Antigo Testamento, que tantas e tantas vezes surgiam, e demonstra como agora na vida da igreja também surgirão falsos mestres. Um problema que o povo de Deus lidará durante o tempo nesta era
é o surgimento de falsos mestres, falsos ensinos dentro do povo de Deus. Isso foi desde lá do início e continua sendo verdade no tempo de agora. Como não nos lembrar, quando lemos esse texto, por exemplo, de Jeremias. Jeremias, que viveu um tempo onde falsos profetas surgiram em meio ao povo de Deus. E esses falsos profetas falavam o que os reis, as autoridades queriam ouvir. Eles não confrontavam pecados. Eles falavam aquilo que era agradável aos ouvidos. Eis que surge então Jeremias, homem, servo de Deus, profeta verdadeiro, e ele prega aquilo que deve ser pregado. Chama as autoridades de Israel ao arrependimento, ao caminho do reconhecimento dos seus pecados, dos seus erros. O que acontece com Jeremias? Ele é também maltratado, zombado, passa por grande sofrimento. Isso que acontece no tempo de Jeremias, acontece agora no tempo da igreja. Falsos mestres aparecem geralmente com este discurso agradável. Veja que Pedro fala que eles ensinavam práticas libertinas. Estes falsos mestres, em seus discursos, não havia as realidades do pecado, do arrependimento, do ir aos pés da cruz. Diante disso, eles renegavam até o soberano Senhor. Porque a obra de Cristo, a vida de Cristo, quem Cristo é, o Evangelho só tem sentido quando ele passa por este caminho. Pregação do pecado, arrependimento e a necessidade de Jesus. Estes homens falavam estas palavras agradáveis aos ouvidos, e eles deveriam se atentar. Isto é um caminho enganoso, errado. Perceba que isto que Pedro escreveu lá atrás continua sendo verdade no nosso tempo hoje, não é? Quantos têm erguido falsos mestres para si? São atraídos por estas mensagens que fazem coceira aos ouvidos, agradáveis, que não chama a comunidade, os crentes, ao arrependimento, ao reconhecimento dos erros, que tira Deus do centro da mensagem e diz: você é o centro de Deus. É isto que os falsos mestres fazem até hoje, nos dias de hoje. Diante disso, Pedro vai falar para eles, no capítulo 2, versículo 19, que estes falsos mestres prometem a eles a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Veja que esta palavra libertina, de plena liberdade, viva a vida livre, da maneira como você quer viver, tem uma aparência de liberdade. As pessoas pensam, agora eu estou experimentando da verdadeira liberdade. Mas não, a grande verdade é que quem está seguindo este caminho está colocando as algemas da corrupção sobre si. Continuam escravizadas pelo pecado. Mas Pedro fala que a condenação para estes homens está reservada. Ela virá. Estes homens não passam despercebidos ao olhar do Deus Santo. E Pedro vai citar exemplos de juízo de Deus no Antigo Testamento para demonstrar como que este juízo virá. Ele vai citar, por exemplo, o juízo de Deus aos anjos. É grande verdade que a gente não tem certeza de como aconteceu esta rebelião entre anjos e Deus. As Escrituras não dão para a gente tantos detalhes. Mas fato há que houve esta rebelião, onde anjos maus, sob liderança de Satanás, se rebelaram ao Senhor. E o juízo a estes está promulgado. Eles já sofrem punição no tempo presente e sofrerão a punição eterna com a ira vindoura.
Além disso, ele vai citar o famoso dilúvio da época de Noé, onde a maldade do homem cresceu a tal ponto que Deus, então, abre as comportas do céu e desce água, 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 até que a humanidade, então, seja eliminada. Ele também vai citar o exemplo de Sodoma e Gomorra, cidades que viviam em meio à imoralidade sexual, abusos, perversidades, e a ira de Deus vem sobre aquelas cidades. Além disso, ele vai citar o exemplo de Balaão, um profeta que vendia os seus serviços em meio à ganância, que por dinheiro profetizava aquilo que as pessoas desejavam, queriam. Uma coisa a se pontuar nesse trecho é que é interessante que Pedro, ele faz questão de apresentar demonstrações da graça de Deus em meio a juízo. Deus é gracioso com os seus remanescentes. Ele vai falar, por exemplo, que na época do dilúvio, Deus salvou Noé e a sua família, aquela família piedosa. Além disso, ele vai dizer de Sodoma e Gomorra, onde Deus também é favorável para com Ló, e retira aquele homem dali, em meio ao juízo que veio sobre aquelas cidades. A ideia de Pedro é bem resumida em 2 Pedro 2,9, onde o apóstolo vai dizer o seguinte: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Essa fala do apóstolo resume o pensamento aqui. O juízo virá sobre estes falsos mestres e aqueles que seguem os ensinos deles. Porém, Deus estará sendo favorável para com aqueles que andam em verdadeira piedade. Ele encoraja aqueles homens a caminharem no caminho da fé. Não andem em meio ao engano. Por fim, a carta termina com um chamado à esperança, a volta de Jesus. No capítulo 3, Pedro vai enfatizar esta grande esperança que temos. Aparentemente, em meio a esse discurso de libertinagem, estes homens negavam a realidade da segunda vinda de Jesus. Por que que eles faziam isso, gente? Eles estão pregando libertinagem. Que sentido há viver a libertinagem se vai vir um justo juiz para julgar as pessoas? Então, eles negavam esta realidade da segunda vinda gloriosa do juiz justo, Jesus Cristo. E Pedro, então, fala para eles sobre isso, enfatizando: Cristo voltará. O principal argumento destes falsos mestres era que Jesus não tinha voltado ainda. Era assim, ó, os apóstolos estão falando que Jesus vai voltar, mas aí, ó, o tempo está passando, passou uma semana, um mês, cadê a volta de Jesus? Mas eis que então Pedro vai trazer uma resposta a este questionamento. 2 Pedro 3, versículo 8 a 10. O apóstolo vai dizer o seguinte neste trecho. 2 Pedro 3, 8 e 10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Paremos aqui. Veja que Pedro responde a este questionamento. Ele primeiramente afirma que o tempo aos olhos de Deus é diferente do tempo aos nossos olhos. Deus é um ser eterno, majestoso, muito maior do que nós.
É óbvio que a maneira como ele olha o tempo é diferente da maneira como nós olhamos. Esta é a primeira resposta de Pedro. E além disso, Pedro vai demonstrar a grande graça do Senhor e a grande misericórdia de Deus, quando às vezes passa mais um dia e Jesus não voltou. Passa mais um dia e Jesus não voltou. Porque Deus está dando este tempo por graça, por misericórdia. Ele vai destacar que o Senhor é paciente, oferecendo oportunidade para que mais e mais pessoas escutem o Evangelho, escutem acerca da obra da salvação, para que mais e mais pessoas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus e venham a conhecer a verdade. Deus está sendo longâmino, paciente, quando Ele está ali dando mais dias para o seu povo. Por fim, terminando a carta, no versículo 13 até o 15, Pedro vai dizer como deveriam viver os crentes até este dia que virá. Ele vai dizer o seguinte em 2 Pedro 3, do 13 ao 15. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre, sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade para a salvação. Mais uma vez, Pedro enfatiza agora nesta nova carta, este chamado para o crente no tempo presente buscar a santidade. Cada dia mais é mais oportunidades para, com o auxílio do Senhor, batalharmos contra a corrupção, contra o pecado que há em nós. Clamarmos a Deus por santidade. Inclusive, gente, veja como deveria ser mais parte das nossas orações esse pedido: Deus, me santifique. Senhor, me ajude. Esta busca, no tempo presente, é enfatizado pelos apóstolos. Devemos buscar a santidade, o viver para a glória de Deus. E além disso, devemos encarar este tempo como oportunidade de salvação. Jesus não voltou ao raiar do sol do próximo dia, gente. É mais uma oportunidade para você pregar para o seu parente que não conhece a Cristo, para o seu amigo do trabalho que não conhece a Cristo, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. É mais uma oportunidade para você estar levando o Evangelho para mais e mais pessoas. Não deixem de desfrutar deste tempo. O Senhor tem sido paciente. Terminamos então esta epístola, que chama estes homens a se edificarem na fé genuína, rejeitarem os falsos mestres, os falsos ensinos, e viverem à luz desta esperança. Jesus voltará, trará juízo para os homens maus, ao mesmo tempo que exultará aqueles que graciosamente permanecem na verdade. É um chamado para nós perseverarmos na doutrina verdadeira e a propagarmos também a outros. Terminada então esta epístola, vamos para a terceira epístola de hoje, que é a epístola de Judas, que está lá para frente um pouquinho nas Escrituras. Uma pequena carta, um capítulo somente, né, gente? E, inclusive, antes de adentrar no texto,
eu gostaria de responder uma pergunta que talvez possa despertar a curiosidade, né, de vocês. Por que estamos trabalhando 2 Pedro junto com Judas? Demos esse salto na Bíblia, pulamos aí algumas cartas. Por que a gente vai tratar destas duas cartas juntas, gente? Porque elas são extremamente similares, gente. Ela também trabalha sobre a questão dos falsos mestres, e elas são tão parecidas, e a gente vai ver algumas similaridades, que a maioria dos teólogos, para não dizer 100%, creem que ou Pedro leu Judas e deu uma estendidinha na carta e enviou para os seus, ou Judas leu Pedro, deu uma resumida, acrescentou algumas coisinhas e enviou para os seus. De tão similares que elas são. É bem provável que isso tenha acontecido, né? E, gente, vamos ver aqui questões sobre esta carta, questões iniciais. Vamos ler junto Judas, versículo 1 e versículo 2. Judas vai abrir a sua epístola dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Temos aqui então na apresentação que o autor é Judas. E, gente, quem é esse Judas? Obviamente não é o Judas que traiu a Jesus. Este não passou pelo caminho do arrependimento, e a gente sabe disso à luz das Escrituras. Mas ele vai se identificar como servo de Jesus e irmão de Tiago. E, gente, este Judas, é bem curioso isso, é importante a gente enfatizar, ele era meio-irmão de Jesus. Inclusive, no Evangelho de Mateus é citado acerca disso. As pessoas de Nazaré, quando veem Jesus, vão identificá-lo como aquele carpinteiro que tinha alguns irmãos, meio-irmão, filhos de Maria. E entre os nomes que estão citados ali, está quem? Tiago e Judas. E por que é bom a gente enfatizar esta questão que Judas é meio-irmão de Cristo? Porque veja como Judas se apresenta. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas, ele poderia falar, Judas, irmão sanguíneo, de sangue de Jesus Cristo. Porém aqui, logo na abertura, a gente já vê o caráter deste homem. Caráter aprovado. Ele entende que a sua posição diante de Jesus, aquele que é o seu irmão, é a posição de todo crente perante o seu Senhor. É a posição de escravo, de servo. É isto que ele é. E isso é interessante porque Judas vai trabalhar acerca da realidade dos falsos mestres. E os falsos mestres, geralmente, eles queriam o quê? Inflar o seu ego. Eles eram avarentos. Eles queriam ser enaltecidos. Enquanto Judas, ele fala, eu sou o quê? Servo de Jesus. É isso que eu sou. Olha o contraste do mestre verdadeiro para o falso mestre. Quem recebeu também, assim como 2 Pedro, é difícil para a gente precisar. A epístola não dá indícios. Também, provavelmente, comunidades que tinham maioria judaica. Judas vai fazer uso do Antigo Testamento, e não só isso. Judas também vai fazer uso de livros que eram conhecidos entre os judeus, histórias que eram conhecidas entre os judeus. Então, provavelmente eram comunidades, então, que vinham do judaísmo, que haviam conhecido a Jesus. O corpo da carta começa com Judas apresentando o propósito. Qual era o propósito de Judas quando escreveu? Judas, ele vai escrever o seguinte no versículo 3. Amados,
quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que Judas, ele começa a escrever o corpo da carta, dizendo que ele tinha um propósito inicial distinto. O que era o propósito inicial? Falar do Evangelho de Jesus, acerca da salvação. Porém, Judas também é este líder que entende as necessidades da igreja. Ele tem este olhar para aquilo que a igreja necessita. E ele se vê, então, compelido a escrever acerca de um assunto que aqueles irmãos precisavam ouvir. E que é o quê? A batalha pela fé. O propósito de Judas é chamar aqueles homens a lutar pela fé. A fé verdadeira, a fé apostólica. Ele, então, continua a sua carta falando sobre os falsos mestres. Ele diz sobre o juízo de Deus que sobrevirá sobre estes e também vai apresentar características destes falsos mestres. Ele vai denunciá-los. Começando aqui falando das características desses falsos mestres, assim como em 2 Pedro é dito, Judas também vai falar que os ensinos destes homens eram libertinos. Eles pregavam uma ideia de graça barata no contexto de Judas aqui. Já que somos salvos pela fé, podemos então viver de qualquer forma. Pouco importa a lei do Senhor, a vontade de Deus. Pouco me importa estas coisas. Um ensino que resulta em quê? Em libertinagem. Além disso, outra característica desses falsos mestres que Judas vai elencar, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, gente, que esses falsos mestres, eles rejeitam a autoridade. A autoridade aqui, provavelmente, é a autoridade de Cristo. Afinal, eles não se submetiam à lei de Cristo, às ordens de Cristo. E eles também insultavam os gloriosos seres celestiais. E aqui eu queria dar uma pausa, gente. É provável que quando Judas diz aí que eles insultam os gloriosos seres celestiais, esta palavra gloriosos, no seu original, ela geralmente sempre é aplicada a anjos bons, a anjos do Senhor. Então estes homens proferiam insultos, caluniavam os anjos do Senhor. E por que eles faziam isso, gente? Os anjos do Senhor sempre foram vistos como o exército celestial de Deus, e aqueles que executam o juízo do Senhor. Várias vezes a gente vai ver isto nos escritos bíblicos, né? Os anjos sendo esses agentes de justiça. Como eles pregavam a libertinagem, eles falavam palavras que menosprezavam os anjos do Senhor. E aqui é curioso, porque Judas vai fazer um contraste, utilizando de um conto, que era extremamente conhecido entre os judeus. Um conto que está relatado em um livro chamado A Assunção de Moisés. Nesse conto, é dito da história de Miguel e Satanás lutando pelo corpo de Moisés. E neste conto, então, Miguel, que está neste embate com Satanás, ele mesmo diante de Satanás, que era um anjo mau, ele não ofende a Satanás, mas ele vai dizer que o Senhor repreenda você. Ele vai arrogar a autoridade do Senhor ante a um anjo mau. E é como se Judas estivesse fazendo um contraste. Olha, como esses falsos mestres, eles são extremamente deturpados em tudo que fazem. Eles insultam os anjos bons, sendo que, na história que nós conhecemos, e que muitas vezes tiramos princípios, Miguel não ofendeu o próprio Satanás.
E aqui eu gostaria de fazer, então, parêntese em relação ao uso deste livro chamado Assunção de Moisés. Judas tem essa particularidade, né, que desperta a curiosidade de todo crente, porque ele cita esta narrativa, que é do livro da Assunção de Moisés, e ele também vai citar mais para frente, primeiro a Enoque, outro livro também judaico que não está nas Escrituras. E duas perguntas a gente tem que se fazer neste momento. A primeira pergunta é, se Judas considerava estes livros inspirados por Deus. E, gente, a resposta é que não. A gente teve aula sobre o período intertestamentário, falamos um pouquinho, né, sobre o cânon do Antigo Testamento, e sabemos que a Bíblia judaica é igualzinha à nossa Bíblia do Antigo Testamento. Então, estes livros nunca foram considerados inspirados por Deus. Porém, algo que, inclusive, citei na aula do período intertestamentário, é que estes livros sempre foram considerados também livros importantes nas histórias dos judeus. E eram livros que eles liam, conheciam, que muito provavelmente, se você cresceu numa família judaica daquele período, você iria ler juntamente com seus filhos, iria lê-lo como marido e uma mulher. Igual, muitas vezes a gente lê livros, além da Bíblia, e que são bons e, às vezes, vários irmãos já leram eles. Então, eles eram livros extremamente conhecidos, e que também, muitas vezes, os judeus tiravam princípios dali, se fossem coisas que eram coerentes com as Escrituras. Às vezes, eles olhavam naqueles livros e viam bons testemunhos do povo de Deus, por exemplo, na sua história. E aquilo era algo positivo. Era um princípio que reforçava algo que as Escrituras ensinavam. Então, Judas faz este uso aqui. A segunda pergunta, que já é mais difícil da gente responder, é se os fatos que Judas disse aqui, realmente ele cria que aconteceu. Tá, esses livros não são inspirados, mas este embate de Miguel e Satanás realmente aconteceu? E, gente, a resposta da maioria dos teólogos vai ser que Judas, inclusive, nem cria que genuinamente isto aconteceu, este embate. A ideia é literalmente que ele usa como ilustração. Igual um pastor ou um pregador pode pegar algum livro, alguma história, algum filme, e usar como ilustração para a comunidade acerca de algo. A maioria dos teólogos vai para este caminho. Também há aqueles que creem, não, isto aconteceu. Judas acreditava que isto aconteceu. Eu confesso que eu vou pela primeira, eu creio que Judas não cria que este evento aconteceu, porém, não há problema nenhum em pensar na segunda forma, pelo contrário, há muitos bons teólogos que pensam desta forma também, e a grande realidade é que na eternidade a gente cerca Judas lá, viu? Pode juntar todo mundo que está aqui, a gente cerca ele, e a gente fala, cara, como que era aquilo ali, né? Explica para a gente. Mas, realmente, é algo complexo, e a gente tem esses dois caminhos aí. Veja que isso não era incomum entre os apóstolos do Senhor. Fazer uso de outras literaturas, né? O próprio Paulo, quando ele prega na Grécia, em Atos 17, ele vai citar os poetas gregos. Não quer dizer que quando Paulo diz ali que porque deles somos gerações, que naquele momento o poeta grego recebeu inspiração divina. Paulo está pegando a história que era conhecida dos gregos para retirar o princípio e apresentar uma verdade. Tá joia? Então, acho que é isso, fecha parênteses. Esses homens, então, ensinavam libertinagem e, além disso, eles rejeitavam a autoridade de Cristo, insultavam os anjos do Senhor. E, por fim, outra característica que eu gostaria de salientar é que Judas vai dizer que eles eram como rochas submersas, no versículo 12.
E é curioso este adjetivo, porque para a gente fica se perguntando, o que é isso, rocha submersa? Para a gente parece que não tem sentido, mas naquela época tinha muito. Era período de grandes navegações, e um dos grandes perigos quando você pega um barco e sai um grande lago ou um mar, é você se dar de cara com uma rocha que atinge um grande nível na água, mas está imperceptível aos olhos. Ela ainda não despontou para cima da água, ela não despontou ali, ela está abaixo. Se o marinheiro não estiver atento, o que acontece? O navio bate e logo vem o naufrágio. Aqui é o alerta dos perigos, do falso ensino, do falso mestre. Ele é como esta rocha. Imagina a igreja como um grande barco. Se não se atentar, um falso mestre deixa adentra, ensina suas heresias, e logo vem o naufrágio daquela comunidade. Judas vai alertar, vai, assim como Pedro, dizer então sobre o juízo. Gente, o juízo virá sobre estes homens, esses homens maus que adentraram em meio a vocês. E ele vai fazer questão de destacar juízos coletivos de Deus no Antigo Testamento. Ele vai falar de um que não foi citado em Pedro, que é a questão das pessoas que saíram do Egito. O povo que, quando foi adentrar a terra, temeu os povos que estavam ali na terra prometida, não confiaram em Deus e não adentraram a terra. A gente sabe que juízo veio sobre aquela geração, que ficou 40 anos vagando ali no deserto, até que outra geração viesse. Deus deu juízo sobre aquelas pessoas. Além disso, Judas também cita o juízo de Deus aos anjos e também vai citar o juízo de Deus a Sodoma e Gomorra. Além disso, Judas tem uma ênfase maior a juízos individuais. Lá em 2 Pedro, Pedro já tinha citado o exemplo de Balaão, o profeta que vendia seus serviços, em meio à ganância. Mas aqui, Judas vai elencar outros juízos individuais que a gente vê no Antigo Testamento. Ele vai citar o exemplo de Caim, que prestava culto a Deus com o coração distante de Deus, e autor do primeiro homicídio. Além disso, ele vai citar Corá. Quem é Corá, gente? Corá foi um homem que liderou uma rebelião contra Moisés no deserto, que, rejeitando a autoridade de Moisés, juntou o povo de Deus contra este servo do Senhor. E juízo também veio sobre Corá. Todos esses falsos mestres, segundo Judas, espelham estes homens. Eles, assim como Balaão, falam coisas em meio à sua ganância, querendo obter lucros em meio à sua avareza. Eles, assim como Caim, prestam culto a Deus, com o coração distante a Deus. Eles, assim como Corá, rejeitam a autoridade do Senhor e dos servos do Senhor. Eles espelham todos estes homens. Se estes homens sofreram juízos, quanto mais agora estes falsos mestres. Por fim, gente, há aqui uma instrução de Judas. Diante, então, desta situação dos falsos mestres, o que a igreja deveria fazer? Primeiramente, ele chama a igreja, as igrejas que receberam esta carta, a se lembrar que tudo o que estava acontecendo já havia sido profetizado pelos apóstolos. E duas coisas a gente precisa ter em mente quando ele chama eles a lembrar disso. A primeira é para eles se manterem alerta. Olha, a gente está avisando. Isso vai acontecer. Estejam atentos. Estejam atentos, igrejas do Templo de Judas. Estejam atentos, Igreja Batista Itaipu. Isso vai acontecer no período presente. Mas, além disso, é um chamado também para que eles entendam que Deus ainda está no controle. Se Deus já havia dito disso, é porque a situação não está fugindo do controle do Senhor. E isso é importante. Confiem. Deus ainda está como soberano sobre todas as coisas.
Além disso, a segunda instrução é para que eles edifiquem-se na fé santíssima. Ele vai dizer no versículo 20 e 21, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus e esperando a misericórdia de Jesus. Eles chamam eles para se edificar na fé verdadeira. Gente, esse é o melhor remédio contra a heresia. Como a gente pode preparar uma igreja para se defender de falsos ensinos? Ensinando a verdade. E é interessante que ele vai citar o Espírito Santo, o Pai e o Filho Jesus nesta frase. Porque a fé santíssima é a fé que brota deste Deus trino. É a verdade deste Deus que se revela. E por último, a última instrução, é que ele também diz que eles se compadeçam daqueles que estão em dúvida. E ele vai destacar o seguinte, compadeçam em temor. Provavelmente, em meio àquela comunidade, pessoas estavam em dúvidas. Ouviam os falsos ensinos e estavam assim, para onde que eu vou? E a ideia de Judas é, meus irmãos, tem pessoas aí nessas comunidades em dúvidas, se compadeçam dela. Aconselhem elas, discipulem. As chamem novamente para a verdade. Sentem com ela e apontem os erros. Mas é interessante que ele vai falar, se compadeçam em temor. É aquela ideia, cuidado para que não caia. Se compadeça, mas não deixe que você seja levado pelos maus ensinos que estão criando dúvida na cabeça daquela pessoa. Por fim, Judas termina com uma doxologia. E eu queria convidar os irmãos para que a gente possa ler Judas 24 e 25. O final da carta, uma carta que fala desses ataques dos falsos mestres. Sobre o fato da igreja ter que batalhar pela fé, lutar pela fé verdadeira. Judas termina a sua carta dizendo, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentar-los diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Ele termina exaltando ao Senhor, porque é este Deus que nos ajuda a não nos tropeçar. É debaixo da dependência dele que guardamos a fé santíssima. É Ele que nos ensina a verdade, e é Ele que mantém a verdade em nosso coração. Em meio ao sofrimento deste mundo, em meio aos falsos mestres deste mundo, em meio a todas estas coisas, a um deve ser sempre dirigida a glória, Deus. Se essa igreja está aqui hoje, ainda ensina a verdade, e tem irmãos que creem na verdade, todo louvor e toda honra é a Deus, que tem guardado e preservado esta igreja. A carta de Judas nos chama a glorificar este Senhor, a agradecer a Ele, porque é Ele que tem nos mantido em meio a esta caminhada. Termino aqui lendo parte de um hino, composto por um irmão nosso, em meio a um período de grande tribulação, onde a igreja verdadeira era perseguida e falsos mestres tinham a rodo. Hino escrito por Martinho Lutero, chamado Castelo Forte, onde Martinho Lutero vai escrever o seguinte: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Nesta batalha da fé, o nosso ajudador
é este Deus. Oremos para que Ele nos mantenha na verdade.